Olá pessoal, então meus cumprimentos a todos. Hoje estou aqui com a Graziele Varasquim, ela que é nutricionista de profissão e especialidade, tem as suas especialidades aí em AWAN, que ela vai explicar na sequência, e também em processos gerenciais na área de alimentação. Então, dar as boas-vindas à Graziele e solicitar então que ela se apresente e faça aí um breve histórico aí da sua vida. Então, bem-vinda, Graziele, fique à vontade. Prazer, Juarez, estar aqui. Na verdade, esse ano, né, de 2022, esse próximo ano, já está aí completando 18 anos de profissão. São 18 anos, costumo brincar, que é a maioridade profissional, né? Então, a gente acaba acumulando aí algumas histórias. Né? Então, agora nessa data, aí você está completando, então, 18 anos de formada, então. Isso, 18 anos de formação e também de profissão. Mas assim, então daí eu sei que o último ano é sempre aquele ano que você tem que desenvolver TCC, né, que eu trabalho com conclusão de curso, tem aquela pesquisa, e aí também a nutrição, ela como você falou, ela abre áreas de vários ramos, né, a clínica, enfim, e aí como você se identificou com essa atividade de cozinha industrial, como é que você visualizou? Foi a partir de alguns eventos? Ou... Então, dos 5 anos de graduação, 4 anos eu tinha certeza que eu ia trabalhar na área de consultório, atender pacientes, mas foi no último ano, nos estágios, depois de ter passado pela área de saúde pública, né, que envolve posto de saúde, UBS, as creches, né, fui para a parte de clínica. Então, atendimento sim no consultório, também no hospital, que é a dietoterapia. E o meu último estágio foi em AWAN, que foi numa cozinha industrial. E ali foi no último minuto do segundo tempo, eu simplesmente me apaixonei, adorei aquela correria da cozinha industrial. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, foi algo bem... Quer dizer que ali que deu start, digamos assim, para você entrar para a área da cozinha industrial. Sim. Aquela logística, aquela dinâmica, né? Aquela de cumprir os horários, de cumprir cardápio, enfim, aquilo que trouxe, digamos, para esse mundo da cozinha industrial no primeiro momento. Atingir metas, você tem metas diárias para atingir, né? E eu gosto muito disso, eu sou movida a essas metas, esses obstáculos, porque uma cozinha industrial traz muito obstáculo, muito obstáculo. São muitos processos, muitas pessoas, são muitas refeições, né? Então é uma luta diária. E nessa luta, então, como você já falou anteriormente, então após 7 meses após a sua formação, você já conseguiu um primeiro trabalho, digamos assim. Você lembra mais ou menos assim quantas refeições dia, como é que era a correria, como é que se você se adaptou, em algum momento você teve dificuldades, se você aprendeu com alguém que estava lá, mesmo de maneira empírica, como é que foi? Você tem essa vivência aí digamos assim, na sua mente? Muito claro. Apesar de ter 18 anos agora? Muito claro. Na verdade eu lembro muito bem de todos os locais que eu passei, todos. Mas o primeiro local, com certeza, foi o que mais marcou. Porque, de repente, uma menina de 21 anos, dentro de uma cozinha industrial de grande porte, com 1.500 refeições na época, como naquela época, a gente está falando de uma mandioca, um exemplo, tá? Vou dar um parênteses aqui. A mandioca, ela não vinha descascada, a mandioca vinha com casca. Hoje a gente não compra mais mandioca com casca para cozinha industrial, a gente compra toda descascada e só colocar na água, fazer o processo de higienização. A logística era bem mais dificultosa. Os equipamentos não eram a mesma coisa. Então eu lembro muito, hoje assim, eu não entendo sinceramente como é que aquela equipe na época trabalhava com aquele dinamismo todo. Então, para mim foi assim uma escola de vida durante 3 anos que eu fiquei nessa empresa e também uma
pós-graduação na prática, não sentada num banco, na prática, com professores sem práticos, exatamente, sem processo graduação. técnico, sem graduação nenhuma, na sua simplicidade. Então ali foi aonde eu acho que eu me apaixonei mais ainda, apesar de não ter conhecimento quase nenhum, a gente sai muito cru da faculdade, né? Então vai um tempo e a gente é uma constante aprendizado, né? Então lembro sim. Na verdade, a gente quando se gradua, faz uma pós ali, você acha que já está pronto. Na verdade, nós não nascemos e nem vamos morrer prontos, né? Exato. Sempre é uma constância evolução e você sentiu isso, né? E então te marcou ali. Teve alguma pessoa em si que você lembra? Ou função que de repente você possa ter, digamos assim, marcado, digamos, numa cozinha industrial. Eu entendo que as cozinheiras, digamos assim, são as vigas mestras ali, né? Exatamente. Eu me lembro exatamente de toda a equipe, não os nomes. Eu tenho uma facilidade muito grande de lembrar nomes. Então, se alguém chega da equipe, chega e fala um nome, ele vai falar uma, duas vezes. Na terceira vez eu vou chamar ele pelo nome. Só que essa pessoa, lembro do nome, lembro da fisionomia dela, a dona Sônia. A dona Sônia era uma cozinheira, eu conheci várias cozinheiras, várias pessoas maravilhosas dentro dessas cozinhas industriais aí. Mas a dona Sônia me marcou muito, porque eu muito novinha, sem prática nenhuma, achando que sabia alguma coisa, né? A gente sai com vários processos da faculdade e na prática não é bem assim, e muitas vezes você tem que ir devagar para poder implantar alguma coisa, né? E a gente está falando de pessoas, então você está falando do lado humano também. Então eu querendo chegar, fazendo algumas mudanças, e ela me deixou bem claro de uma forma, eu tinha muito medo dela, muito medo. Hoje eu penso assim, se não fosse ela, assim como professores da faculdade também, eu não seria a pessoa, ou talvez a profissional que eu sou. E ela me dava medo. Então tá? quer dizer que assim, você teve a formação acadêmica, né, pós-graduada, e quando você se deparou com a prática, você teve uma outra formação, digamos, você trouxe aquela teoria, implantou aquilo que era possível, que às vezes a gente planeja o ideal, mas executa o possível, então tem que se adaptar. Então, pelo que eu vejo, no âmbito da cozinha industrial, há às vezes algumas adaptações de última hora, de cardápio, enfim, alguma coisa que no momento tem que se produzir o material, mas digamos, falta alguma coisa, mas a coisa tem que ser feita. A coisa tem que ser feita, Juarez, e assim, a gastronomia, né, ela é muito criativa, dá para ser muito criativo, com pouco você faz muito, mas se você não tem uma cozinheira junto contigo que tem esse feeling, né, vamos fazer isso junto, então é um trabalho em equipe. E lá dentro dessa empresa, essa dona Sônia, que eu me refiro, ela me ensinou o que era o verdadeiro trabalho em equipe. E isso eu levei para o restante, levo até hoje. Você fala em equipe, você lembra quantos integrantes eram da equipe, mais ou menos? Nessa época... Poderia descrever mais ou menos, cozinheira, auxiliar de cozinha, copeira, não sei como é que se distribui isso. De uma maneira bem sem processos na época, há 18 anos atrás, nós estávamos, eu não sei exatamente, mas para 1.500 refeições a gente não estava trabalhando com mais de 10 funcionários. E hoje a gente não consegue atender 1.500 refeições com 10 funcionários. Você precisa no mínimo de 20 pessoas numa equipe. E aquela equipe dava conta. Então nós tínhamos cozinheira, né, auxiliar de cozinha, que é o que compõe uma cozinha industrial, comercial. Cozinheira, auxiliar de cozinha, serviços gerais, chapeiro, copeiro, garçom, né, os atendentes. Então mais ou menos essas funções. É uma equipe diversa então. E aí a sua função naquele momento era tentar gerenciar toda essa equipe, e lógico, com conhecimento teórico, mas conduzindo a prática de cada um, para que o objetivo final, que era ali o fazimento, digamos, da refeição, no horário e de forma adequada, essa era a sua
era o seu ofício. Era o meu ofício, né? Então você tem a equipe, mas a nutricionista dentro dessa área, ela tem toda a função de cuidar de todos os processos, tá? E esses processos também envolviam questões administrativas, não é isso? Entendo eu que naquele momento daquela correria do pega o gênero aqui, coloca acolá, não havia tempo de você fazer esses processos, aí, digamos lá, sentar lá, ver o estoque, o que teria que ser pedido para o próximo, enfim. Em que momento você fazia isso? Olha, uma cozinha industrial, que é a AUAN, ela tudo se envolve, tudo acontece em torno de um cardápio, tá? Então, o que a nutricionista faz? O cardápio? Sim, a nutricionista de uma cozinha industrial, ela tem a meta de fazer um cardápio, elaborar um cardápio, tá? Porém, eu costumava dizer que o cardápio, ele era feito nas horas de folga. Na hora de descanso, você estava elaborando o cardápio. Por quê, Joyce? Quando a gente tem um cardápio, imagina um centro, né? Então você está lá com o cardápio. Fora desse cardápio, tem várias ramificações, tá? E aí, nessas ramificações, o que envolve? Fornecedor, a compra, o recebimento dessa mercadoria, aonde você vai armazenar cada insumo, como é que você vai preparar, quanto vai de cada ingrediente. Fora isso, a gente está falando de pessoas. Então, envolve o quê? Contratação, né? O recrutamento. Tem toda a parte administrativa, elaboração de nota fiscal, porque você tem um cliente para atender. Todo o atendimento de linha de frente, que a gente chama a equipe da linha de frente e a equipe da produção, né? Então é como aqui. Então tem a equipe dos bastidores, a equipe da frente, então é mais ou menos dessa forma. Tudo gira em torno do cardápio. Quer dizer, o cardápio ele é o norte principal, aonde que vai sair os custos daquela cozinha, onde vai sair, digamos assim, a logística de aquisição. Sim. Então você se referiu à sigla AUAN, né? Até anotei A-U-A-N, né? O que significa essa AUAN? Dá uma especificada e também aonde você empregou, digamos assim, com mais... E o que compõe essa AUAN? A sigla AUAN, A-U-N-A, ela significa Administração em Unidades de Alimentação e Nutrição. A AUAN, ela é uma das áreas que uma nutricionista pode atuar, tá? Então, quando você se forma, ela tem o conhecimento técnico, ela tem a sua licença, digamos assim, que é o CRM, para atuar em qualquer uma das áreas, né? Só que como todos os cursos abrangem muita coisa, né? Um exemplo a gente pode citar o advogado. O advogado ele vai partir ou para uma área criminalista, uma área previdenciária, uma área civil, não vai pegar todas as áreas, né? Dificilmente. Até porque você tem que estudar muito e buscar muito conhecimento em cima dessa área específica. Então nós temos a competência técnica, digamos, para atuar em todas essas áreas que a nutrição ela pode abranger. E como eu me identifiquei na área da UAN e sigo aí completando os 18 anos de trajetória, ela é administração. Então, quando a gente fala em administração, o que nós estamos englobando? Processos, custos, né? Finanças, pessoas, documentações, toda a parte financeira, né? De lucro, resultado, perdas. Então, seria aí o caso de fazer uma especialidade na parte da administração. E foi isso que eu busquei, Joyce, foi essa pós-graduação em gestão empresarial administrativa. Então, claro, né? A gente acaba conhecendo mais um pouco aí com a pós-graduação e chegou um momento que eu vi que eu tinha que partir para uma especialização na área administrativa também para poder entender um pouco todo esse jogo aí que compõe a UAN, tá? E não só aquilo que a gente sai da graduação, do curso de nutrição. Então eu me tornei uma nutricionista extremamente, muito mais administrativa do que até com processos de qualidade,
tá? Dentro da cozinha. A UAN, ela faz parte, ela é uma cozinha industrial, tá? E quando a gente fala em cozinha industrial, nós estamos falando, algumas empresas ainda, várias empresas, digamos, têm sim a autogestão, que a própria empresa administra a sua cozinha, tá ok? Para fornecer as refeições dos seus funcionários lá, dos seus colaboradores. Mas creio eu que a grande maioria é terceirizado. Então eles terceirizam esse serviço. E por quê? Porque geralmente o objetivo de uma empresa, ela tem um foco, né? Então, eu vou produzir motores, vou produzir peças de carro, vou produzir ônibus, tá? Esse é o foco da empresa. Mas ela vai dar de comer para esse funcionário, porque é muito mais viável. Então, quando você fornece a refeição para o seu trabalhador, a empresa fornece, ele entra no sistema do PAT, que é o programa do governo, né, do sistema do governo, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador. Esse Programa de Alimentação ao Trabalhador gera vários benefícios também para essa empresa. Só que ao mesmo tempo que gera benefícios, acho que como tudo na vida, tem o seu direito, mas tem o seu dever. Tem o seu dever e tem o seu direito também. Ela também exige que a gente faça um cardápio dentro das normativas do PAT, que aí a gente entra na parte das calorias. Tá? Então, o mesmo funcionário que vai comer determinado X de caloria, que é um trabalhador braçal, não é a mesma quantidade de calorias que um trabalhador do sistema administrativo, que trabalha num ar-condicionado, né, numa mesa, digitando, vai consumir. Então, tem todo um cálculo em cima desses cardápios. Tá? Para atender a necessidade calórica, de macro e micronutriente de cada funcionário dessa empresa, cada colaborador. E voltando na questão das empresas terceirizadas, eu passei por algumas, foram 4 na verdade. Então, o que acontece? Essas empresas terceirizadas, ou por forma de licitação, ou por forma de contrato, elas entram nessas empresas, tá? E aí depende do acordo que é feito, na licitação ou no contrato, né? O pós-licitação tem um contrato. O que você vai entrar como empresa prestadora de serviço e o que eu como empresa vou fornecer para você. Então tem o caso de algumas empresas te proporcionar só a estrutura física e você tem que entrar com equipamento, mão de obra, manutenção, insumo, tá? Tudo que vai mover uma cozinha industrial. Tem também aqueles contratos que você só vai entrar com a mão de obra, com a tua equipe e com teus insumos. Então aí depende de muitas empresas. E eu fiquei 10 anos com cozinhas industriais. Nesses 10 anos, a gente está falando aí de refeições acima de 1.000, 1.500. Fiquei numa empresa onde chegava a fornecer 6.000 refeições, era uma cooperativa bem grande, 4.000 no local e 2.000 transportadas. A gente estava falando de 6 refeições diárias, tá? Porque a empresa nunca parava. Então, a cozinha industrial, ela não para, ela roda 24 horas por dia e 365 dias no ano. Tá certo. Chegou a ter alguma experiência em alguma empresa internacional, porventura tenha trabalhado, alguma coisa nesse sentido? Eu trabalhei com empresa multinacional, né? Não como experiência eu não fora do país, mas com multinacionais sim, tá? Que tem várias, elas têm 2.000 unidades no Brasil, 1.500 fora, então sim, já passei por empresas desse porte aí sim. E essas questões dos processos, de maneira, digamos assim, sequenciada, então existe esse acompanhamento desde a aquisição do material até o destino final, que é a distribuição da refeição pronta. Sim. Então, voltando, né, quando você me perguntou da questão do cardápio, a nutricionista Joana, ela vai fazer o cardápio no momento de folga dela. Até porque nessas empresas, nessas multinacionais, o cardápio já existe todo um sistema, porque a gente está lá em loco, no local, mas tem toda uma equipe por trás, administrando tudo. Então a nutricionista lá naquele local, muitas vezes ela não tem autonomia de elaborar um cardápio, o cardápio já vem pronto, porque em cima daquilo gera muito custo, né?
Mas o que que acontece? Tudo, como eu falei, envolve o cardápio. Então, quando você tem uma programação de cardápio, você sabe o que você vai comprar, você sabe de quem você vai comprar, você vai saber fazer cálculo, os per capitas, né? Então, quanto que um trabalhador vai consumir de arroz e feijão. Então, são vários processos. Então, desde o momento de receber essa mercadoria, guardar para não ter questão de perda alimentar no momento do preparo e também no momento do estoque. Então, você saber estocar a quantidade que você vai comprar. Imagina você deixar vencer lá fardos e mais fardos de arroz, ou caixas e caixas de carne. Então tem que ter uma logística mínima, mas uma logística rotativa para evitar estoque, para evitar Exatamente. Existe todo um cálculo, uma estimativa em cima disso. Então a nutricionista de Auan, ela vai trabalhar em cima de cálculos, de meta, cálculo, gráfico, porcentagem, tudo em cima de cálculos. E a partir daí começam os resultados, evitar desperdício, evitar enfim, qualquer imprevisto que possa prejudicar ali a empresa ao qual você está trabalhando, né? E ao próprio trabalhador que... A partir do momento que você entende o que é a questão, toda a questão financeira, e você tem um valor, é que nem o nosso salário, digamos, ou o que a gente ganha, né? Você tem que administrar. Então você tem um valor X naquela cozinha, você vai precisar administrar da melhor forma para não faltar no final do mês, né? Então a gente dá muito com a parte financeira, com os custos, os lucros, os resultados. Que bom, legal, mas vamos, assim, quando é que você teve essa ideia de começar com consultoria, o porquê que te levou a te dar esse link, como é que surgiu isso? Então, Joyce, eu penso assim que todo mundo, todas as pessoas, tá? Seja isso na vida pessoal, como pessoa física, mas também como pessoa jurídica, teria que ter oportunidades, chances, né? Eu acho que isso é muito legal. Todo mundo ter, sabe, as mesmas oportunidades na vida seria muito, muito bacana. E levando isso para o mundo, para a pessoa jurídica, para as empresas, durante mais ou menos uns 8 anos dentro de cozinha industrial, eu comecei a pensar, né, por que não levar um pouquinho dessa realidade da cozinha industrial, dessas mesmas necessidades, dessas mesmas dificuldades, para uma cozinha comercial, tá? Para aquele pequeno empresário, sabe, que tem aquele restaurante lá no bairro ou no centro da cidade, para onde que todo mundo teria que ter essa oportunidade, essa chance, né? Então, ao mesmo tempo que eu sei que eu preciso, a gente sabe que a gente precisa de dinheiro para, né, para viver e, enfim, se manter aí na vida, eu também queria poder ajudar. Então, a minha ideia nunca foi ganhar dinheiro em cima da profissão, mas poder levar um pouco de conhecimento, sabe? Um pouco de mais qualidade de vida para esse empresário, esse microempresário. Então, o que aconteceu? Ali, com 8 anos de experiência, eu comecei a traçar algumas ideias, alguns planos, ali quietinha, sozinha. Muitas vezes eu estava lá até ajudando a equipe a elaborar alguma coisa, porque tem isso também, a nutricionista não fica só nos cálculos lá e elaborando o cardápio. Muitas vezes a gente se vê lá dentro com a equipe ajudando a preparar alguma coisa, no corre-corre, né? E aí eu comecei a criar alguma situação que eu também pudesse chegar até esse microempresário. Porque com certeza a dor dele, as dores que eu tinha como administradora, gerente daquela cozinha de grande porte, eram as mesmas dores daquele microempresário. Então, aquela logística maior de cozinha industrial, que você viu que dava resultado lá, você pensou, vou implementar numa coisa menor, numa cozinha comercial, num restaurante. Isso. Porque os processos eram, a sequência era mais ou menos a mesma, só diminuía o tamanho na proporção. O porte é menor, mas os processos são exatamente os mesmos. E aí eu comecei a colocar tudo na caneta e, claro, não era viável para um microempresário manter uma nutricionista no local, né? Porque nós não estamos falando só ali do piso salarial, tem todas as custas trabalhistas por trás disso, né?
Então, eu comecei a planejar situações de que se eu chegasse num cliente e oferecesse o meu trabalho, um projeto, uma necessidade, apresentasse ali a necessidade, conseguisse entender a dor dele, eu vi que eu poderia estar cada dia em um local e ele não precisaria me pagar e ter eu como funcionária, gerando custas para ele, tá? E aí foi onde me veio a ideia de cobrar em hora técnica e que, digamos, honorários, né? Então eu coloquei um honorário, um valor pequeno, tá? E aí eu poderia estar cada dia no local. Então o meu objetivo foi esse. E realmente, quando eu coloquei tudo no papel e foi mais uma coisa que aconteceu na minha história, na minha trajetória, sabe? E por indicações eu comecei nesse ramo da consultoria. Que não era também uma área ainda muito conhecida, pelo menos não na minha região. E, assim, existe, óbvio que existe normas técnicas, né, para ser respeitadas e tal. Tem algum órgão que vá, digamos, fiscalizar alguma norma técnica que tem que ser respeitada? Sim. Eu posso, claro, eu não conheço todas as cidades, né? Mas eu posso falar da nossa região, e creio sim que por todo o Brasil, a questão da vigilância sanitária, né? Então, a vigilância sanitária da cidade é muito importante. Ela é um órgão fiscalizador, sim, desses locais que preparam alimento, não só de restaurante, mas de panificadora, pizzaria, tudo que produz alimento ela vai estar fiscalizando. Às vezes tem épocas mais ativas, né, outras não tanto, enfim, processos, questões da prefeitura, né, da cidade. Exatamente. E nessa mesma época, a vigilância sanitária estava muito atuante, que foi em 2015. E foi muito interessante porque ao mesmo tempo que eu comecei, a vigilância sanitária também estava fiscalizando todos os restaurantes, padarias da cidade. E esse órgão ele tem como função, sim, de chegar no local, averiguar desde a estrutura física, tá? Que não é só o alimento, mas desde a estrutura física, de equipamento, higiene pessoal, tá? Do colaborador, de quem está manipulando o alimento, até a higiene do próprio alimento. E toda a parte aí sim de documentos. Tá? Então eles cobram os documentos, que é o Manual de Boas Práticas de Fabricação, que também é um dos processos dentro da UAN, POPs, que são procedimentos operacionais padronizados, treinamentos para a equipe. Então eles têm esses documentos, que são alguns dos documentos que eles exigem, tá? Mas de nada adianta o documento se não colocar isso na prática. E aí foi onde entrou o meu trabalho da consultoria nessa época. Para chegar ali e convencer e trazer aquela teoria para a prática e mudar a mentalidade, né? A mentalidade desse microempresário, né? Porque eles chegavam e como a vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária ela não é uma inimiga do empresário, do microempresário, ela é uma aliada. Né? Então é dessa forma que o empresário tem que ver. Ela tem a função de fiscalizar, mas ela tem ali, no momento que ela está fiscalizando, ela está auditando uma situação que pode ser um risco de contaminação alimentar para o cliente. Né? Então, esse microempresário tem que ver a vigilância sanitária como um órgão aliado. Que vem de fora justamente para... Sim, até porque a vigilância sanitária, ela chega, ela vai fazer os apontamentos. Dentro da RDC 216 de 2004, ela usa essa normativa, tá, como apoio, e a profissional técnica competente para isso é a nutricionista, para fazer toda essa documentação e também orientar o empresário de todas as mudanças. E tem um prazo, claro, e muitas vezes até prolonga um pouco mais o prazo, eles entendem, tá? Mas a ideia é que se arrume tudo. Então, eles vão estar sempre sim de olho. Então, quer dizer que a vigilância sanitária é aliada tanto da população, que vai consumir um alimento adequado, quanto do próprio empresário, para evitar, de repente, um passivo judicial para a sua empresa lá. Exato. Ok, muito bom. E agora, Grazi, qual é o seu objetivo de agora para frente?
aliado, digamos, a essas consultorias que você faz, o objetivo de agora em diante? Então, Joias, e aí com esses 10 anos de cozinha industrial e aí mais 8 anos de consultoria, foram várias empresas atendidas nesse mundo comercial também, né? Saindo lá do industrial e vindo para o mundo comercial, atendendo panificadora, restaurante, pizzaria, marmitaria, cafeterias, enfim, todo esse hotel, né? Tem o café da manhã no hotel, tem o menu do hotel, mercados, conveniências. Então, eu já atendi muitas empresas no comercial nesses 8 anos. E foi um momento que, eu posso dizer assim, que no momento da pandemia, a pandemia ela trouxe várias mudanças, né, para a vida de todos nós. Na minha vida, veio assim, ele me parou, tá? Parou, me deixou dentro de casa, e nesse dentro de casa eu consegui elaborar milhares de ferramentas, de processos que eu consigo hoje, desde, não só no presencial, mas principalmente no online, nesse mundo digital, levar essa ferramenta para poder facilitar um pouco também os processos desse empresário, desse microempresário. Então, eu acho que pós-pandemia, que está todo mundo muito acelerado, sem tempo, parece que o tempo está encurtando, né? E eu percebi que eles não conseguem mais esse tempo para sentar muitas vezes comigo e traçar um plano de ação. Eu me vi várias vezes sozinha tentando que resolver coisas e situações, processos ali para eles, né? Então, foi onde eu elaborei tudo isso, todos esses materiais, para poder levar já o máximo possível mastigado ali para ele, né? Bem preparadinho para que ele pudesse executar lá na logo empresa. no seu local de trabalho, lá na sua empresa. Né? Exatamente. Muito bem. E, assim, para a gente fechar, então, Grazi, nosso bate-papo aqui, como você iria se dirigir para, enfim, um convite, digamos assim, que você poderia fazer a esse empresário, seja ele pequeno, médio, né, ou que está grande, por que não, né? Como você faria essa chamada? Assim? Levar resultado, tá? É aquele custo-benefício, então é levar o resultado para esse cliente, para esse empresário, mas que ele tenha, a partir de agora, qualidade de vida, tá? Então, o que eu tenho pensado com isso tudo? Eu não vou entregar, digamos, o produto, o preparo, o bolo pronto, tá? Mas com certeza eu vou estar entregando todas as ferramentas, ou seja, os ingredientes, eu vou dizer a quantidade que tem que ser preparada, eu vou dizer para ele o rendimento desse produto, vou falar do custo que ficou esse produto, quanto que ele vai ter que vender, a precificação, o modo de preparo, o equipamento que vai ser usado. Então eu vou direcionar ele com todas as ferramentas possíveis e com certeza, assim, é uma dedicação, assim como me dediquei todos esses 18 anos para todas as empresas que eu passei, em todos os locais, com certeza ele não vai ser um entre vários, ele vai ser uma pessoa, única para mim, como todos os outros clientes foram até aqui. Então, quer dizer que a ideia é você, digamos, dar todo o passo a passo, online, todas essas ferramentas necessárias desde a aquisição do material, do não desperdício, enfim, oportunizar a esse empresário e a seus colaboradores também, né? Toda essa gama de conhecimento através da internet, aonde que de repente possa fazer um diferencial enorme, digamos, né? Principalmente uma empresa familiar às vezes, né? Que o próprio empresário não tem qualidade de vida, como você falou. Ele às vezes é o cara que põe a mão na massa. Às vezes está a família inteira trabalhando, muitas vezes está a família inteira trabalhando, marido e mulher, os filhos, e querendo ou não, gera muito conflito, né? Porque você trabalhar... você está imerso num mundo ali que aquilo tem que sair, tem que ter resultado. E é levar uma calmaria através de processos, né? E esses processos,
Eles envolvem desde a questão do custo, tá? Que é o mapa gestão financeiro. Em cima disso, nós temos vários leques, ele se abre, esse mapa gestão, que é as prontas, formas de cálculo de uma receita já pronta. Vou te ajudar a precificar esse produto, porque muitas vezes não sabe, até mais ou menos tem ideia do custo, mas como é que eu vou colocar uma precificação, como é que vai ser, padronizar essas receitas, até porque a rotatividade de funcionários geralmente é grande, aí uma cozinheira faz de uma forma, um padeiro faz de uma forma, uma confeiteira faz de uma forma, aí daqui a pouco troca e não tem mais aquela receita, o dono ele não consegue organizar todo esse processo. E são as fichas técnicas, são os documentos para a vigilância sanitária, são os possíveis apontamentos que a vigilância sanitária pode levar em consideração para fazer uma prevenção. Uma prevenção, toda a forma de armazenagem disso tudo. E também, assim, é muito dinâmica as situações hoje, né? E é possível manter atualizado essas situações mesmo, né? Online? Esse ano foi um desafio, porque nós tivemos as fichas técnicas envolve o custo, né? O insumo, geralmente, ele não muda mais, o valor de um insumo, Joelias, ele não muda mais do que 2 vezes no ano, tá? Grande parte dos ingredientes. Esse ano nós tivemos um caso bem atípico, a gente teve várias alterações de preços, né, de produtos. Eu fazia custo 2 vezes por ano para precificar. Esse ano eu me vi 6 vezes, fazendo muito custo. Mas como é que nós... Alguma coisa... Lá nas redes sociais, no Instagram tá Nutri Graziele Varasquim e no Facebook Nutricionista Graziele Varasquim. Depois eu tenho o link também para estar acessando o YouTube e deixar o convite a todos então para estar acompanhando meu dia a dia, os processos, e lá eu vou estar dispondo todas as ferramentas com bastante conteúdo. Ok, então parabéns aí pela trajetória e com certeza aí será de muito sucesso agora nessa nova etapa aí que se inicia. Obrigada, Joyce. Obrigada.